Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Peço com licença aí para vocês para sentar. Me chamo André Xavier. Esse daqui é um canal do qual eu falo sobre desenvolvimento pessoal, filosofia de vida, espiritualidade. E aí venho trazer assuntos aí que vão surgindo, insights do meu dia a dia, seja de alguma leitura, de algumas pessoas que eu vou conversando. E um dos assuntos aí que veio à pauta é a questão do medo do julgamento. Você, em algum momento da sua vida, não fez algo porque pensou, o que as pessoas vão pensar? E aí você paralisou totalmente. Seja um novo projeto, um novo curso, uma nova viagem, conhecer novas pessoas, etc. E querendo ou não, aquilo foi te reprimindo e paralisando a tal ponto de que você simplesmente não agiu. E tudo isso é consequência que eu falo de que a gente cria tamanha projeção, cenário, fantasia na nossa cabeça que a gente simplesmente cria um monstro maior do que ele é. Porque muitas vezes, daquilo que a gente muitas vezes pensa, nem de fato vai acontecer. E quando a gente se dá a oportunidade de conhecer o novo, de sair da nossa zona de conforto, que a gente pode vivenciar algo realmente que a gente tem aquele senso, aquele tesão, aquele prazer pela vida. Só que enquanto a gente não enfrenta essas barreiras, a gente fica tensionado. E veja que tudo isso é fruto de uma cultura do qual a gente acaba vivendo da alta performance, né? Porque a gente tem que ser o perfeito, de que a gente tem que ser, né, o profissional perfeito, o marido perfeito, a esposa perfeita, né? As áreas múltiplas que a gente tenha que mostrar os resultados, né? Até gosto muito de comentar desse universo da corrida. Tem muita gente que às vezes não gosta nem de compartilhar que correu por conta do pace. Pace é a velocidade que a pessoa anda ali. E, poxa, se deu acima ali de 5, 6, nossa senhora, já é um absurdo. Só que veja que a evolução, o progresso está no dia a dia, é de você aprender a desfrutar e a comemorar as pequenas vitórias. E a partir do momento que você fica, né, colocando mais peso e opinião na voz dos outros do que na sua própria, né, do seu próprio valor, da sua própria confiança, do seu próprio progresso e evolução interna, né, querendo ou não, você está assinando um cheque em branco, né, rumo ao fracasso. E isso é extremamente triste, né, porque as pessoas acabam não experimentando, né, uma verdade que é delas por conta desses demônios invisíveis, assim a gente pode dizer. E as redes sociais, elas criaram hoje, sim, esse comparativo, né, de as pessoas só postarem as coisas perfeitas. As viagens, as experiências, a parte gastronômica, enfim, o que você puder imaginar aí na sua mente. Eventualmente, ninguém compartilha, né, os fracassos, as derrotas, os momentos dificultosos. Algumas poucas pessoas acabam compartilhando isso e até por isso que essas daí acabam se conectando muito maior com o público. E com essa conexão gera verdade, gera crescimento, gera desilusão principalmente. Porque é nesse cenário de que a gente vê que ali tem um conhecimento real. De que ali a gente vê que, tipo, poxa, ele tá falando uma coisa que eu também tô sentindo e talvez eu não tive coragem de expor aquilo. Né? Seja conversando com um amigo, um psicólogo, um terapeuta, ou qualquer outro profissional da área que possa amparar, né, os momentos internos de desafios. E tudo isso faz com que a gente tenta entender como vencer isso. Né? Eu acho que esse é o ponto de virada, assim. Como eu posso simplesmente não ligar para o medo do julgamento? Primeiro que, né, se a gente for entender de um ponto de vista até espiritual, né, esse medo de julgamento está muito interligado com o ego, né, do que as pessoas vão pensar de mim, ou seja, você está se preocupando tamanho ponto com a sua imagem de que você muitas vezes tem qualquer tipo de conhecimento, de solução, de serviço que pode ajudar as pessoas. Então, quando a gente traduz, né, a questão do medo de julgamento, tipo, como eu posso ajudar as pessoas
independente das circunstâncias e das ferramentas das quais eu tenho hoje, e aí as coisas começam a desbloquear, de certa forma, porque estou aqui para compartilhar um conhecimento, né? Muito mais do que, será que a pessoa está falando isso, X, aquilo, etc. E tantos pontos que pode ser pontos de julgamento, e se for, tá tudo bem, né? Estamos aqui para crescer e compartilhar. É quando você veste esse véu da humildade. Poxa, eu não sei de tudo. Estou aqui apenas fazendo minha caminhada, aprendendo, tropeçando também, errando, sou um ser humano, como todos os outros. E aí quando você começa a colocar esse ponto em questão na sua mente, você começa a se desenvolver, você começa a crescer, você começa a entender de que o estado perfeito ele nunca vai chegar, mas é através da exposição, da experiência, da repetição que você começa a se lapidar. Não é à toa que hoje também, com essa volatilidade das informações que a gente acaba acessando a todo momento, a gente simplesmente não consegue permanecer consistente, seja num projeto ou numa área da vida, né? A gente já participa de tantos movimentos e relacionamentos nesse sentido. Só um momento, eu vou pausar esse vídeo, acho que chegou alguém aqui. Só um pouquinho. Agora voltando ao ponto em questão, nem tinha nenhuma pessoa, mas eu estava falando principalmente sobre a questão da volatilidade das informações, o como esse fluxo ele é incessante, de que o novo sempre parece um cenário melhor. E aí permanecer em algo que a gente não sabe se é o certo, coloca a gente numa linha, numa fronteira muito desafiadora para o nosso estado interno, no sentido de que, e se der errado? E se fracassar? E se aquilo? E se é isso? E aí você começa a colocar tantos desses cenários na sua mente, de que você simplesmente trava. E aí, novamente, entra o medo do julgamento, do fracasso, das opiniões alheias, mas, no final das contas, é a tua vida. É a tua vida, faça aquilo que você tem vontade de fazer, vá viver as experiências, vá viver a vida, vá curtir, vá tirar as suas conclusões. Tire as suas conclusões. Seja uma pessoa empírica que vai lá, experimenta, testa como um cientista. E você tem os seus resultados, você experimenta da fonte para saber se aquilo faz sentido para você ou não. Não baseado numa perspectiva. E aí a gente começa a colocar as múltiplas máscaras que eram no ponto que a gente estava trazendo em questão da questão do ego, de que você coloca vários personagens. Um personagem para sua família, um personagem para o seu profissional, um personagem para os seus amigos, e aí você começa a viver como se estivesse uma espécie de teatro, a todo momento trocando várias máscaras, e aí quando você tenta ser simplesmente você, quem é você? E aí quando a gente faz essa pergunta de quem é você, as pessoas não sabem responder, não sabem do que gostam, não sabem daquilo que é preciso, sempre buscando uma aprovação no outro, uma aprovação no externo, como se precisasse de uma validação para ser simplesmente você. Por isso que, muitas vezes, a meditação, o silêncio e os ambientes de isolamento são tão desafiadores para algumas pessoas, porque é no silêncio que também você consegue ouvir verdades das quais você não consegue calar. É muito fácil você viver uma rotina muito tumultuada, turbulenta e agitada, que você só vai, de certa forma, empurrando com a barriga algumas questões que você precisa olhar internamente. Mas quando você está de cara com você, que não tem mais ninguém, que é simplesmente você, aí você não tem para onde escapar, você não tem para onde correr. Só que isso também mexe na zona de conforto, porque é nesse silêncio que vão emergir as questões que precisam ser trabalhadas, e trabalhar isso também não é fácil. Então, né, trazendo de uma forma prática um resultado, né, sobre essa questão do medo do julgamento, da exposição, vamos fazer uma recapitulação disso tudo, assim. Primeiro, entenda de que a gente cria um cenário muitas vezes maior do que ele é na nossa mente, né? A nossa mente, ela tem essa capacidade de fantasiar as coisas das quais muitas vezes não existem. Segundo, né,
tirar um pouco o véu, né, da questão da autoimagem, do ego, etc., e se colocar numa posição de aprendiz pela vida, de aprendiz de, tipo, vou lá experimentar, vou fazer, vou tirar minhas conclusões, né? Se for iniciar algo novo, no sentido de trazer também essa humildade de que, poxa, no processo eu vou melhorar, é muito aquela mentalidade, a gente vai lá, testa, melhora e etc., e vai executando, né? E terceiro ponto, assim, que eu vejo é muito importante, é de você entender que as pessoas também estão contigo. As pessoas também querem compartilhar e ajudar e, né, co-criar junto nessa jornada, né? Quando todos estamos com o mesmo objetivo, o mesmo propósito, a gente consegue chegar muito mais longe, né? As pessoas não estão ali como, né, inimigos ou pessoas à parte que não querem simplesmente ver o seu bem. As pessoas estão ali também para ajudar. E aí a gente começa a romper alguns padrões mentais, isso, querendo ou não, facilita muito a nossa jornada. E aí um ponto que a gente, né, que eu gosto também de trazer, principalmente de alguns treinamentos que eu fiz um tempo atrás, sobre inovação e criatividade, é a parte da espontaneidade. E a gente vê muito essa espontaneidade nas crianças, porque as crianças, elas ainda não foram sistematizadas pelos famosos pesos aí da nossa sociedade, né? Pais, professores, políticos, padres, pastores, que querendo ou não vão encaixotando um certo conhecimento e a gente não consegue muitas vezes pensar fora da caixa, acaba pensando de forma igual e toda vez que a gente pensa de forma diferente, a gente está numa zona desconhecida e essa zona eventualmente acaba gerando um certo medo. E aí entra no medo da exposição de não estar pertencendo a um grupo, de não fazer parte de uma tribo, e veja que isso mexe, de certa forma, com questões até muito instintivas, né? No sentido da própria sobrevivência, de que a gente gosta tanto de estar pertencendo ao grupo, né? Pertencendo a alguma tribo, de que a partir do momento que a gente sai fora de alguns padrões e comportamentos que são mais convencionais, aquilo acaba gerando um choque, uma ruptura. Mas o universo, eu digo assim, ele é tão rico, ele é tão abundante, que você se conecta com múltiplas realidades a todo momento. Hoje tem, né, de tudo que você imaginar, eu trabalho muito com esse universo também, né, de tecnologia, startups, então assim, de todas as soluções que eventualmente você tem para algum problema, pode ter certeza que já existem, alguém já chegou a pensar nisso. Né? Claro que existe também outras formas de pensar em soluções, por N outros caminhos, mas é só para trazer aqui, né, um conceito também da abundância, essa abundância do qual a gente, né, está cercado de, né, frequências para que a gente possa, né, estar pertencendo à nova realidade do qual a gente quer criar. Porque aí, através de que a gente enfrenta os medos que estão nos paralisando, que estão nos barrando, que a gente consegue acessar a realidade do qual a gente quer viver. E é muito sobre isso que eu venho trazendo no vídeo hoje. Na verdade, esse é um bate-papo aqui junto com vocês, né? Então, algumas ideias simplesmente vão surgindo, não tem nenhum script pronto, documentado, apenas penso numa pauta, né, de conversa, de insights, e vou deixando o assunto aqui fluir, mas agradeço super a atenção de vocês e deixa aí nos comentários, né, como que você vê sobre essa questão, né, dos medos, dos julgamentos. Você já deixou de fazer alguma coisa na sua vida pensando no que os outros vão pensar, né? Mas enfim, compartilha aí, um forte abraço e obrigado. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais.